Existem três tipos de carboidratos que podem acelerar a inflamação, gordura abdominal e desgaste do corpo. E um deles está escondido em alimentos que parecem completamente saudáveis. Não apenas saudáveis, alimentos que muita gente escolhe justamente porque acredita estar fazendo a coisa certa. Carboidrato não é uma coisa única, uma coisa só. Não existe um único tipo de carboidrato. Alguns entram lentamente no nosso corpo, na corrente sanguínea, chegam acompanhados de fibras e estrutura intacta e o corpo processa com equilíbrio. Outros entram de forma acelerada, provocam picos rápidos de glicose, geram resposta hormonal intensa e fazem a fome voltar antes do tempo, o humor oscilar e a energia cair sem aviso. Depois dos 40 anos, essa diferença se torna ainda mais decisiva. Por quê? Porque a massa muscular diminui, o metabolismo desacelera e a tolerância ao excesso glicêmico cai, ou seja, de glicose cai. O organismo passa a reagir de forma mais intensa, acumula gordura com mais facilidade, especialmente na região abdominal. E os exames começam aí a refletir esse desgaste. Triglicerídeos subindo, glicemia no limite, gordura hepática, gordura do fígado, aparecendo onde antes não havia nada. E o primeiro grupo problemático é o das farinhas refinadas e amidos ultra refinados. Pão branco, massa refinada, biscoito, bolo embalado, farinha branca em suas inúmeras variações industriais. Esses alimentos passaram por processos que removeram a maior parte das fibras, dos minerais e da estrutura original do grão. O que sobrou é uma molécula de amido que o organismo desdobra em glicose de forma extremamente rápida, mais rápida do que o corpo consegue responder com equilíbrio. O pâncreas recebe um sinal de urgência, libera insulina em quantidade, a glicose é processada e o nível dela no sangue cai. Então vem o efeito que todo mundo conhece, mas quase ninguém associa à causa real. A fome volta cedo demais. A pessoa almoçou, mas já está beliscando antes das 3 horas da tarde. Jantou, mas quer algo doce antes de dormir. Se sentiu sonolenta depois de comer. Não é falta de disciplina. É a resposta biológica a um ciclo repetido de pico e queda glicêmica que acontece várias vezes ao dia, todo santo dia. Com o tempo, esse ciclo deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um problema metabólico real. Cada pico repetido de insulina favorece o depósito de gordura visceral, gordura abdominal, aquela que se acumula em volta dos órgãos abdominais antes que a pessoa perceba qualquer mudança visual. Junto com isso, vem a inflamação silenciosa de baixo grau. Não a inflamação de uma ferida visível, mas aquela que acontece dentro dos tecidos ao longo de anos, contribuindo para a fadiga crônica, desgaste articular e resistência progressiva à insulina. Bom, mas antes de falar dos outros carboidratos, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Deixe seu like também, isso ajuda bastante para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos, coisas do meu dia a dia, me siga também lá no Instagram. O segundo grupo de carboidratos traz um perigo diferente e mais específico. São os açúcares líquidos e a frutose industrial. Refrigerante, suco de caixinha, néctar artificial, energético, bebida isotônica adoçada. O problema aqui não é apenas o açúcar, é a forma como ele entra no seu organismo. Sem mastigação, sem fibras, sem estrutura que desacelere a absorção. Em velocidade e concentração que nenhum alimento sólido natural conseguiria reproduzir. Um copo de suco de laranja industrializado pode conter o equivalente a 4 ou 5 laranjas espremidas.
Ninguém comeria 5 laranjas numa sentada. Quer dizer, deve ter alguém que faça isso, mas é muito difícil. A mastigação exigiria tempo. As fibras desacelerariam a absorção e o organismo responderia de forma completamente diferente. Bebendo em menos de 2 minutos, toda aquela frutose concentrada entra de uma vez e vai direto ao fígado. Quando a frutose industrial chega ao fígado em excesso, esse órgão, o fígado, não consegue processá-la toda de forma eficiente. Parte dela é convertida em gordura. E essa gordura começa a se depositar no próprio tecido do fígado. A esteatose hepática, ou gordura no fígado, tem crescido de forma impressionante nas últimas décadas. E o consumo excessivo de bebidas adoçadas com frutose industrial é um dos fatores mais estudados nessa relação. Junto com a gordura hepática, vem a resistência à insulina, o aumento dos triglicerídeos e uma inflamação metabólica que se instala de forma progressiva, quase imperceptível aí por anos. É importante deixar claro uma coisa: a frutose não é automaticamente o problema quando está dentro da fruta inteira. A fruta natural possui fibras que retardam a absorção e a mastigação por si só já altera a resposta fisiológica. 2 ou 3 frutas ao longo do dia, inteiras e mastigadas, não representam esse risco. O que o organismo não consegue lidar é com a versão concentrada, líquida, desacompanhada de fibras, consumida repetidamente em quantidades que jamais seriam atingidas comendo a fruta de forma natural. Seguindo aqui, o terceiro grupo é o mais traiçoeiro dos 3 e é onde mora o erro mais frequente de quem acredita estar cuidando bem da saúde. São os carboidratos disfarçados de saudáveis. Cereal matinal fitness, granola açucarada, pão integral ultraprocessado, barra de cereal, iogurte adoçado, biscoito fit, bebida esportiva adoçada. Produtos que chegam ao mercado com embalagens em tons de verde e marrom, com palavras como integral, natural, sem gordura e fonte de energia, e que na prática contém quantidades expressivas de açúcar refinado ou frutose industrial escondidos em ingredientes de nomes técnicos difíceis de reconhecer na lista. Esse grupo é diferente dos 2 anteriores que eu falei, porque o perigo está na frequência e na falsa segurança. A pessoa que evita refrigerante não come bolo, mas começa o dia com granola açucarada. Come uma barrinha no meio da manhã, almoça com pão integral industrializado e termina o dia com biscoito fit. Está aí consumindo açúcar refinado múltiplas vezes ao dia sem perceber, justamente porque cada escolha parece responsável. O organismo não diferencia a fonte pela embalagem. Ele responde à glicose e à insulina independentemente de o produto ter ou não um símbolo de coração lá na frente, tá bom? E isso não é coincidência. A indústria alimentícia investiu décadas e bilhões de dólares para criar e consolidar o mercado fitness ultraprocessado. Foram criadas categorias inteiras de produtos, barrinhas, cereais, iogurtes, biscoitos, posicionados aí visualmente como escolhas de saúde, vendidos em farmácias, academias e empórios naturais, com alegações nutricionais aí cuidadosamente escolhidas para transmitir confiança. O resultado é que hoje existem pessoas que consomem mais açúcar do que consumiam antes, justamente porque substituíram alimentos simples e reais por produtos ultraprocessados com embalagem fitness. Trocaram o problema visual pelo invisível. E o invisível, como sempre, é o mais perigoso.
Entretanto, o contraponto precisa ser dito com a mesma clareza. Carboidratos naturais, ricos em fibras, têm comportamento metabólico completamente diferente. Frutas inteiras, legumes, feijões, lentilha, aveia em flocos, batata doce. Esses alimentos entram no organismo acompanhados de fibras que regulam a absorção da glicose, promovem saciedade real e contribuem para a saúde metabólica de longo prazo. O problema nunca foi o carboidrato em si. O problema é a versão industrial, concentrada, desprovida de estrutura e criada para consumo rápido e repetitivo. A saída está na consciência, em aprender a ler ingredientes antes de ler promessas na embalagem, em priorizar comida de verdade com processamento mínimo, em reduzir bebidas adoçadas de qualquer tipo, em comer frutas inteiras em vez de extrair o suco, e beber o suco, em preservar massa muscular, ou seja, o principal tecido consumidor de glicose do organismo e o melhor aliado metabólico depois dos 40 anos. O corpo raramente adoece de repente. Na maioria das vezes ele vai sendo desgastado por hábitos repetidos todos os dias, inclusive hábitos que parecem normais ou até saudáveis. E da mesma forma que essa trajetória pode levar ao desgaste, ela também pode ser reorientada com informação real e escolhas mais conscientes. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.